Boa noite a todos aí. Prazer, eu sou o David Bruno. Eu sou Product Designer atualmente, tenho 28 anos, moro aqui na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Sou Design System especialista também. E vou contar um pouquinho aí sobre uma introdução de Design System, né? Então, o tema é o que é, a sua importância, para que serve, né, um Design System, a estrutura e os processos dentro de um Design System. Como é algo introdutório, hoje eu vou falar um pouquinho aí bem básico sobre Design System, porque se a gente for mesmo entrar muito a fundo, né, nesse mundo que é um DS, o que é um Design System, a gente tem aí conversa para falar aí de 3 a 4 dias ou um mês inteiro, porque é muito extenso. Então, vou contar um pouquinho de mim também, como que eu cheguei na área do design, como que eu fui parar aí em Design System, né, direto. Então, para a maioria aqui, na verdade, eu também fui uma pessoa que fez uma migração de carreira. Eu atuei 10 anos aí no comercial, e daí depois, na empresa que eu trabalhava, eu já atuava com a experiência do cliente mesmo, do usuário, eu trabalhava em um e-commerce, e lá eu pude desenvolver um pouquinho do que eu já estudava em UX UI. Então, antes de ser Product Designer, eu também fui UX UI Designer em outra empresa e na empresa que eu estou atualmente. Só que lá, né, era uma empresa que não era de tecnologia, então é muito difícil, né, ter um crescimento ali dentro. E daí, quando eu fui chamado para entrar nessa empresa que eu estou atualmente, como UX UI Designer, e lá eu consegui já desenvolver outras skills que eu não desenvolvia na empresa que eu estava anteriormente. Só que, assim, Design System eu sabia o que era, né? Eu não, eu tinha noção, mas nunca tinha atuado diretamente. E o primeiro desafio que eu peguei na empresa que eu trabalho atual era justamente criar um Design System do zero, porque eles já tinham produtos digitais. A empresa que eu atuo atualmente, ela é uma fintech, né, uma startup. Então eles já tinham produtos digitais e aí era para a gente realmente trazer consistência visual, melhorar a performance, melhorar a usabilidade. E de cara já fui designado a entrar para fazer design system. Era somente eu, na época que tinha de design em tecnologia. Então também não sabia, como eu disse, né? Nunca tinha aí atuado, tinha uma noção do que era. E lá a empresa me capacitou e tudo mais para eu começar a fazer. Só que curso é muito introdutório, é muita teoria, né? Muitas das vezes não tem muita prática. E com o passar do tempo aí, eu fui aperfeiçoando e buscando outras referências e sempre estudando mais sobre design system. E atualmente eu sou a pessoa que toma conta do design system, né? A pessoa defensora que defende, e evangeliza outras pessoas e dissemina a prática de design system dentro da empresa. Então, tudo que é feito dentro do design system, se tem alguma alteração, se a gente reformula alguma coisa, atualiza ali no código junto com o dev. Então, tudo referente ao design system sou eu que mexo na empresa que hoje eu atuo. E hoje eu vou trazer um pouquinho aí para vocês desse mundo aí que, por eu ter caído de cara e não saber, mas hoje é o que eu mais gosto dentro de design, é sobre design system, né? A gente então aqui tem um índice básico, né? Então hoje eu acredito que essa apresentação ela tem mais ou menos algumas páginas, muitas páginas aí, mas são páginas específicas com uma dinâmica bem legal que eu preparei aqui para a gente interagir também. E vai falar um pouquinho de todos esses assuntos que estão aqui na tela. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é se alguém entende, né, o que é um design system, se já atua com design system, ou se já ouviu falar, mas não sabe o que que é. É justamente aí para a gente começar a bater um papo, né? Alguém sabe o que é um design system? Bom, vou continuar aqui. Será que um design system ele é cores, né? Então a gente tem ali no Figma ou em qualquer outro software de prototipação uma folha de cores. Será que é somente isso? Será que é tipografia, né? A gente define ali os tamanhos, né, das tipografias, a fonte family
das tipografias, se o peso das tipografias, será que é somente isso? Ou também é aquelas sombras ou shadows, né, que a gente coloca geralmente em alguns componentes? Ou será que é componentes, né, se é somente componentes ou tudo isso? De um modo geral, as pessoas, elas geralmente quando a gente pergunta, elas falam que isso é um design system e elas não estão erradas, né, mas elas também não estão certas. Um design system ele não consiste somente nessas referências, nesses estilos, né, nessas tipografias, nesses shadows. O design system hoje ele é composto, né, por algumas definições e eu trouxe três delas de pessoas que estão já há muito tempo trabalhando com design system e têm uma percepção muito grande a respeito do tema. Uma delas é a Ela Komatova, que fez até um livro, um dos livros mais grandes aí de design system, que ela fala que design system é um conjunto de padrões interconectados e práticas compartilhadas, organizadas de forma coerente para alcançar o propósito de produtos digitais. Tem também, né, lá da Nielsen Norm Group, que fala que o design system é um conjunto completo de padrões, então ele repete basicamente o que a Ayla fala, mas ele é destinado a gerenciar o design em escala usando componentes e padrões reutilizáveis. E tem uma brasileira, né, que eu não sei hoje onde que ela está, se ela atua ainda no Mercado Livre, mas uma das definições mais legais que eu acho até hoje sobre design system é o que a Annie Mendes fala, que é um design system, né? Ele não é um projeto, mas sim um produto que atende outros produtos, que é utilizado por outros produtos. E é assim que eu também enxergo aí muito a visão do que é um design system, né? Mas a gente pode falar que o design system ele é uma fonte única de verdade, que ele contempla componentes, padrões visuais, estilos, tom de voz e código, né? Então a gente anda ali com as nossas folhas de componentes no Figma, os nossos padrões visuais que nós definimos ali também, os estilos que a gente coloca também ali no Figma, né? Hoje a gente tem aí as variables também, o tom de voz, que é super importante você definir também, e o código, que é uma parte aí que a gente anda do lado do dev, que eu vou falar mais um pouquinho à frente, como que a gente interage com o desenvolvimento também. Só que aí o Design System, ele tem algo que complementa ainda mais isso, né? Então, toda orientação mais sistemática de como você deve aplicar o design nos seus produtos. Então, além dele ser uma única fonte de verdade, né? Que ele contempla todas essas coisas que eu falei atrás, ele tem toda uma orientação mais sistemática de como que você vai aplicar o design nos produtos que você atua. Mas qual é a definição que a gente tem que seguir, né? Se a gente já tem aí as três que eu falei, mais a que eu trouxe, na minha visão, qual que a gente segue? Na verdade, a gente tem muitas definições. Qualquer pessoa que trabalha com design system, ele vai ter uma visão diferente, ele vai falar uma coisa diferente. E a gente tem milhares aí também, se você for dar uma pesquisada na internet, você encontra milhares de definições. Mas uma dica que eu dou, né, o importante é entender o modelo mental dessas definições, um propósito geral, para que você possa criar as suas próprias definições. Vendo ali atrás, né, o que eu trouxe dessas pessoas que já atuam e já têm uma experiência muito grande com design system, o propósito deles é trabalhar junto e manter um produto escalável, um produto mais consistente, e também atuar aí com todas as nuances, né, que um design system traz. Então ali trazer mais trabalho junto com o desenvolvimento e trazer aí, né, as definições corretas para dentro da empresa que ela atua. E um exercício que eu falo aqui é como que você vai, então, pensar para definir qual o modelo que você deve seguir, né? Qual a definição onde você atua, ou se você hoje quer fazer um design system para você, né? Atuar como freelance, não sei.
Dois exercícios são como o design system pode contribuir com a maturidade do design, seja na sua empresa ou seja da forma que você trabalha, ou qual o valor que ele trará para o negócio ou para aqueles usuários que utilizam o seu produto. E daí a gente passa para até que tem alguma dúvida sobre o que é um design system? Bom, se eu estiver falando rápido aí vocês podem me pausar aí que eu falo um pouquinho mais devagar. Então, para que serve e qual a importância em ter um design system, né? Hoje a gente tem, né, hoje eu trouxe aqui algo que eu tenho como visão do que eu trabalho e da forma como eu aprendi, né? Então, ter um design system ela é fundamental para a gente garantir aí a consistência, né? Também a eficiência e qualidade no design e desenvolvimento de produtos ou serviços. Serviços aqui a gente fala mais de uma feature, né? Ou algo ali que vai ter que ser desenvolvido, feito com mais rapidez. E alguns aspectos que eu trouxe aqui importantes são a consistência visual e de experiência, né? Que quando você cria um design system, a gente tem que estabelecer diretrizes claras para a aparência e comportamento dos elementos, ou seja, componentes aí de design, garantindo uma experiência, uma usabilidade uniforme, né, em todos os produtos que você vai aplicar aí, seja em interfaces ou qualquer outro produto, por exemplo, e-mail marketing, que você vai ter que trazer o brand de marca da empresa, você também pode atuar com design system. Economia de tempo e recursos, né? Então, quando você cria componentes, eles sempre vão ser reutilizáveis e o design system ele reduz a necessidade de você sempre estar fazendo ali um botão, um card. Então, quando você faz um design system, você monta um design system, você tem economia de tempo e recursos, tanto você quanto o desenvolvimento. E aqui, né, o próximo tópico seria acelerar o desenvolvimento. E é justamente isso, né? Os desenvolvedores, quando eles pegam para criar aí a biblioteca, né, que você vai montar ali de componentes já com todas os guias de estilos que você definiu aplicados, todos os tokens que você aplicar naquele design system, quando ele for codar lá na frente uma interface que você vai fazer já com o design system aplicado, ele também vai conseguir ter uma economia de tempo no desenvolvimento dele. E aí também promove a marca, né? Então, quando você tem um design system consistente, você vai fortalecer a identidade de marca da empresa que você atua, ou da sua empresa mesmo, garantindo que os elementos visuais estejam alinhados com os valores e a mensagem da empresa. Então, quando a gente define ali o design system, a gente tem que estar de acordo com o brand da marca, né? Qual é o valor que a empresa ela traz, ela tem no mercado, para que quando você, um usuário, ele veja ali, seja um aplicativo ou um site, ele já sabe do que se trata. Um aplicativo muito interessante que reflete justamente isso é o iFood, né? O iFood em todo tipo de comunicação, em toda a interface que ele produz, seja web, ou seja aquele iFood benefícios, todo mundo sabe que é do iFood porque eles trazem consistência e promovem a marca, né? Então eles têm consistência em promoção de marca nas ilustrações que eles têm, no serviço que eles oferecem, a forma que eles tratam aí o design system, né? Então um botão vermelho, uma cor ali chamativa, a forma da disposição dos elementos que eles trazem. Então quando a gente bate o olho seja numa comunicação, seja num aplicativo que o iFood traga aí. Eu não sei se todo mundo já viu o iFood Benefícios, que é um aplicativo deles do cartão benefício, mas é totalmente assim diferente, mas é igual, né? Então a gente sabe que é um produto diferente, mas por ter uma consistência visual do iFood que a gente está acostumado, a gente sabe do que se trata, né? Sabe que ali eles promovem a marca. Até aqui alguma dúvida sobre para que serve sua importância? Bom, e aqui eu trago um pouquinho da estrutura, né, e processos de um design system. Então, falar de estrutura é muito complicado, porque a gente tem diferentes estruturas hoje
no mercado aí de como que as empresas atuam, né? Cada um segue uma metodologia de estrutura diferente. A maioria segue aí do Atomic Design, que é a mais conhecida, mas no geral aí a maioria das empresas, dos times de design, eles montam as suas próprias estruturas, né? Obviamente tendo ali um escopo original, mas eles adaptam aquilo que vai funcionar para os times, né? Então, hoje a que eu trabalho é a que eu trouxe aqui. Então, a gente começa lá nas definições de tokens, primeiramente. Então, a gente vai definir todos os tokens que a gente vai aplicar no nosso design system. E depois a gente vem fazendo os componentes base, aí, né? Então, aqueles componentes que vão dar vida a outros componentes. E depois aí tem a construção de componentes em si, e por fim a gente monta aí os templates, né? Ou seja, mockups ou protótipos. Eu trouxe bem raso essa questão de estrutura, porque se a gente for entrar em questão de estrutura, a gente vai muito longe, porque aí entra questão de escalabilidade, a gente vai falar de como que a gente vai trabalhar com desenvolvimento no código. Então é um mundo bem grande aí de estrutura que a gente consegue entrar quando a gente fala de design system, mas aqui eu trouxe bem básico, assim, um overview de como que a gente estrutura hoje e a forma mais fácil de se trabalhar com design system. David, você não consegue ver o chat quando você está apresentando, né? Não. Então eu vou te passar uma dúvida que a Larissa perguntou aqui. Sim. Ela perguntou o que são tokens. Sim, eu vou falar agora. Então a gente começa aqui falando primeiro tópico da estrutura, que é tokens, né? Os tokens, ele tudo que é propriedade de um componente, né? Então a gente vai representar o que é as características daquele componente, as características de design. Então a gente tem cores que a gente vai ter que documentar, a gente tem tipografias, espaçamentos, tamanhos de ícones e outros atributos aí que a gente também vai conseguir definir, né, nos tokens, e aí a gente vai aplicar no nossos produtos. Eu vou mostrar um exemplo mais para frente ali, que vai ficar mais visual e vai ser melhor de entender. Então, esses tokens, eles são definidos de forma centralizada ali no Design System e serve como fonte de verdade para todos os elementos de design e em projetos relacionados. Os tokens, ele é um parceiro muito grande ali do desenvolvedor, né? Então, quando a gente define os tokens, a gente vai meio que fazer um JSON para ele ali, né? Então, a gente define junto com o dev como a forma que ele vai tratar essa linguagem de tokens e depois a gente vai replicando isso nos nossos componentes, nas nossas estruturas ali pré-definidas. Então aqui a gente tem a tipografia, né? Então os tokens de tipografia são os tamanhos, os pesos, os estilos da fonte, se é texto corrido, né? Se um token ele vai ser específico para um label de botão. Então, outros elementos também de textos entram em tipografia. Mas por que é importante a gente fazer esse token de tipografia? Porque ela assegura que a tipografia vai ser consistente em todos os projetos, né? Então, se eu defino ali um token, por exemplo, de title em um modal, eu vou ter que replicar e vai ser mais fácil aplicar esses tokens nesses componentes que eu vou criar, porque lá na hora do handoff, na hora que o dev pegar esse componente para ele criar, ele vai ler o código pronto ali e ele vai ser mais fácil de desenvolver. Então volta lá naquela questão de acelerar o desenvolvimento, né? Temos tokens também de espaçamento. Então, os tokens de espaçamentos, ele define, por exemplo, as margens, os paddings, né, do que vai ter ali dentro daquele componente. E isso ajuda a manter um alinhamento e a proporção visual em todo o design. A gente tem também o token de tamanhos de componentes, então a gente define as dimensões que cada componente vai ter. A maioria deles mais comuns, né, são de botões, de inputs, de card, text area. E isso ajuda também a gente garantir que os componentes tenham proporção consistentes em todos os projetos. Além disso, né, o uso de tokens no Design System, ele oferece vários benefícios, como a consistência visual, a facilitação na atualização em larga escala.
aqui entra novamente, né, quando eu falo aí de escalabilidade, é a aceleração no processo de design e desenvolvimento e a capacidade de manter uma identidade de marca sólida em todos os produtos de interface. Quando a gente fala facilidade de atualização em larga escala, a gente fala, por exemplo, de... hoje a gente utiliza um plugin no Figma, que é bem importante para a criação de design system, que chama Figma Tokens. E nele lá a gente coloca esses tokens, né? A gente define, na verdade, lá e cria ele lá manualmente. E quando a gente vai falar sobre atualização em larga escala, a gente vai supor, por exemplo, que a minha marca hoje, ela possui um azul como brand, como marca, como a cor principal, só que no decorrer do tempo ali, né, a gente fez um rebrand dessa marca e a gente vai ter vermelho nessa atualização. Quando eu falo de atualização em larga escala, é só ir lá no Figma Tokens, nesse token específico, alterar o valor dele, que aí depois ele vai alterar em tudo que está aplicado nesse token. Então, por exemplo, se eu apliquei o azul lá em tudo que era cor principal de diversos componentes, e quando eu for lá atualizar o valor dessa cor para o vermelho, ele vai replicar em todos os componentes que eu apliquei esse token. Isso também serve para o código, né? Porque quando a gente inclui ali no Figma Tokens, que é o plugin que nós utilizamos no Figma, a gente também liga ele ao GitHub. Então, quando eu atualizo ele no Figma, eu dou um push lá no GitHub do Dev, que vai atualizar para o Dev também. Então, isso além de atualizar no nosso design, ali no Figma ele vai chegar lá para o Dev também, falando, olha, houve uma alteração de token, você deseja alterar também? E aí o Dev só vai provavelmente confirmar com você se foi você que deu um push lá, e você geralmente coloca um commit, porque que atualizou aquilo ali, e daí você falando que foi você, o Dev já automaticamente altera também em todos os componentes lá no código. Aqui a gente tem outro token que é a espessura de linha. Se tiver alguma outra dúvida aí, vocês podem me interromper e me perguntar. Aqui a gente tem outro token de espessura de linha, né? Que no Design System aquelas componentes ou ícones, né? Que possuem as bordas, border width. Então a gente tem um token específico para isso também, porque a gente tem que colocar no código qual é a espessura daquela linha e a gente identifica justamente para ter, para que fique mais consistente e o processo agilize mais rápido. Temos também sobre os raios de bordas, né, que é o border radius. Então a gente tem aí os tokens de border radius para justamente definir os campos arredondados ou a curvatura de elementos com botões e caixas. E também temos o de shadows, né? Então, no próximo slide eu vou mostrar aqui agora um exemplo de token. Eu trouxe um botão e nele eu apliquei todos os tokens que eu já falei. Então aqui eu tenho um botão que ele é verde, ele tem um label branco e ele tem uma sombra verde também. E aqui a gente começa lendo o label, né? Então nele foi aplicado o fill, que é uma cor, que eu defini como font color neutral gray 100.100. E por que a gente define assim? Porque isso aqui é semânticas, né? Então eu falo que essa cor é referente a uma fonte do label. Eu trago o grupo dessa cor, que é a neutral, que a gente geralmente trabalha do 100 ao 1000 ali. Qual é a cor que está dentro desse neutral, que é a cinza, e qual o tipo de cinza que eu tenho dentro desse grupo, que é cinza, né? Então, a gente tem o Gray 100, Gray 200, Gray 300 e por aí vai. O font family desse label, então eu falo que ele tem um font family outfit aí, que é a fonte desse label. Qual é o peso dessa fonte, né? Então, se ela é bold, se ela é bold, medium ou regular, ou outros estilos aí de peso. E o font size, aqui a gente fala que é um SM. Então aqui a gente tem nomenclaturas, mas dentro dessas nomenclaturas a gente tem valores, né? Então aqui na questão aqui da cor da fonte, a gente tem o código X lá que a gente define para esse token.
No font family, o valor dele é a fonte mesmo, o outfit. E o peso da fonte, a gente tem ali o valor medium. E aqui em size, a gente tem os valores em pixels, né? Então, se eu não me engano, isso aqui foi 18, o valor dele. Depois eu vou dar um exemplinho ali no Figma de como que a gente faz esses tokens e aplica. E aqui a gente vai falar do componente, então quais são os tokens que estão no componente, não no label, né? Então aqui a gente começa falando sobre os tokens de espaçamentos, né? Então a gente fala que o padding top e bottom dele é SM, o pad right, left dele é um padding medium, né? SM quer dizer small e MD é medium. E daí a gente fala que a cor, né, o font color, aqui deveria ser background color, tá? O background color seria um Success Dark, porque ali dentro de Success, né, que a gente vai quebrando aí, tem outros estilos. Pode ser um Purr, pode ser um Medium, pode ser um Light. E a gente fala que o border radius dele é um border radius small. O width dele também, que na verdade é aquela borda, né? A gente fala que ele não tem, então ele é um valor zero. E a gente identifica aqui o box shadow dele, que é o box shadow success level 11. Então, quando a gente define isso aqui, a gente também está conversando juntamente com os estilos que a gente pré-definiu lá no Figma, tá? Então, ainda mais o border radius e as fontes também. Aqui é um JSON que o dev ele vai, quando você define os tokens, eu não estou falando da aplicação no componente, mas sim os tokens que você define lá no plugin, é esse código todo aqui que o dev vai pegar e vai trabalhar ele lá no código. Então, quando o dev vocês forem falar com o dev, olha, a gente definiu os tokens, eu tenho um arquivo JSON aqui para você trabalhar aí do seu lado. É assim que ele vai ler, né? Assim que vai ficar para ele lá, para ele conseguir trabalhar lá desenvolvendo e fazendo o design system no código, né? Que a gente faz aqui no Figma, e geralmente eles fazem lá no storybook deles lá, o design system. Bom, até aqui alguma dúvida sobre exemplos do tokens, o que é token? Certo. Então a gente vai passar para mais um outro tópico sobre as estruturas e processos de design system e a gente começa falando de componentes a base, né, ou componentes base. Então o componente base aí, ele é um componente que ele é um elemento fundamental dentro de um design system. É a partir dele que a gente vai começar a dar vida nos nossos projetos, né? Então esses componentes geralmente eles são componentes que têm aí diversas variantes para que a gente possa aí, né, identificar ali no desenvolvimento também quais que vai ser esses estados, quais que são as variações desse componente, se ele tem aí uma interação ou se ele não tem, mas eles devem ser projetados para serem flexíveis, personalizáveis e escaláveis, né? Então eu não posso fazer um componente base aí que ele não possa depois ser alterado ou escalável, personalizável, né? Porque eles precisam ser adaptados para atender às necessidades específicas de cada projeto. Se a gente for entrar em componente base também, a gente tem várias nuances aí dentro dele, que a gente entra em team components ou componentes que vão entrar ali num design bem esporádico, e aí a gente cria bibliotecas diferentes para isso, mas aqui falando bem básico mesmo, os componentes base aí são aqueles componentes que a gente está acostumado já a fazer, né? Então é um botão, é um input, é um card, é um avatar, é um radio com label ou sem label. Aqui eu trouxe as variantes desse radio. E daí os componentes base eles servem para a gente justamente fazer os componentes, né? Então isso aqui é um componente que ele tem aqui diversos componentes base. Então ele tem aqui o componente de avatar, que a gente vai fazer um upload de foto ali. A gente tem os inputs para a gente, né, poder preencher. A gente tem aqui os radios para a gente escolher e os botões
para a gente cancelar ou seguir em frente, que seja. Então, o componente ele é uma composição de todos os elementos de design, de todos os componentes base ali, que pode fazer parte, que pode ser parte do design system ou criado conforme necessário. Então, por exemplo, isso aqui é um card. Quando eu tô, isso vai muito de alinhamento com quem você está desenvolvendo, tá? Seja com o dev, seja com o PM que está te apoiando, seja com outro PD ali ou UX também. Isso vai muito de alinhamento com quem você está desenvolvendo. Se você vê a necessidade de criar um componente dentro da biblioteca que você está criando o design system, ok. Mas se você também vê que isso não tem necessidade, que você precisa primeiro criar um card ali, só a base dele, depois, no decorrer da criação da sua interface, você vai criar esse componente e posteriormente fazer o handoff para o dev, também está tudo bem. Isso é vocês que definem, os alinhamentos é vocês que definem de acordo com o que vocês querem trabalhar. Mas por que a gente faz isso, né? É para a gente manter uma consistência a ser construída a partir dos componentes base e com os tokens já aplicados. Então aqui, depois que eu já criei todos os meus componentes base ali, todos eles já têm token. Né? Então o dev ele não vai precisar novamente olhar esse componente aqui e ver quais os tokens que ele vai ter que fazer ali no componente. Não, ele só geralmente vai pegar o title aqui com o ícone e o background aqui e os paddings que estão aqui, né? Então, padding bottom e right, o pad top bottom e o right left, e depois ele só vai jogando os componentes para dentro, porque já está tudo com o token também lá no desenvolvimento. Mas se não houver um componente adequado, aí é sugerido, né, que vocês criem ou peça aí, eu não sei como onde vocês trabalham, se tem um time de design ops, mas geralmente essas governanças, né, de design system, geralmente tem um design ops ali para tomar conta, e é geralmente eles que fazem aí essas alterações ou criam novos componentes. Mas se forem vocês que estão designados a fazerem essas criações, vocês podem seguir aí, como eu falei, né, se acharem necessário criar dentro já ali da biblioteca de design system, vocês criam, ou se criar também, quiser criarem aí depois lá no protótipo que vocês forem fazer, também super necessário. Só que daí vai ter depois, né, um retrabalho, talvez, se vocês forem replicar isso em outros interfaces, se vocês forem precisar desse mesmo componente em outras interfaces. Então, o mais adequado aí é sempre criar dentro da biblioteca que vocês já trabalham com design system. E por último aqui eu trago a última o protótipo, né? Então, o template ele é composto por diversos componentes que foram basic components. É um conjunto de componentes que formam um template específico, né? E o importante a entender é que um template precisa de 2 ou mais componentes para existir. E aqui eu trouxe o exemplo do Airbnb, identifiquei 3 componentes aqui, né? Então a gente tem a top bar do Airbnb, que traz os componentes. Então a gente tem aqui o componente de avatar, de menu aqui, né, que é aquele hambúrguer que abre. A gente tem também aqui um componente que é uma search bar aqui, que você vai preencher. E aqui também eu identifiquei a navbar, que é onde você vai navegar para ver aí o que você quer pesquisar, né? Além dessa na navbar a gente tem outros componentes, né, que consiste então em si no componente, que é o componente base de botão de botão aí com um ícone, ou um botão com um toggle ou um switch, e aqui os cards que também são componentes, né? Então aqui, para a gente ter um template, a gente sempre vai ter aí componentes ou base components dentro dele. Então o processo ele começa lá atrás na definição de tokens, depois você vai criando componentes e aplicando esses tokens, e depois você vai criando aí
Você cria os componentes base, depois cria os componentes e, por fim, né, depois que você tiver tudo já criado ali no seu design system, você vai criar aí os templates, mockups ou protótipos com mais facilidade e vai se tornar tudo mais consistente. Bom, essa é o overview aí, né, a introdutório mesmo sobre o que é um design system e tudo que eu trouxe aí. Eu quero agradecer pela atenção de todos e agora eu vou mostrar um pouquinho sobre o plugin do Figma Tokens. Tem alguma dúvida? Eu não vi o chat ali. Por enquanto, o pessoal está pedindo mais ajuda com. Desculpa, tá cortando a sua Tá fala. cortando a minha voz? Sim. O pessoal está pedindo ajuda mais com entrevistas, como que, né, o que você poderia dar de dicas? Aí, se quiser deixar isso para o final, Ah, tá. Não, sim, eu falo no final. beleza. Esse aqui é o plugin que a gente geralmente utiliza para fazer os tokens, né? Então, aqui a gente tem muitos tokens, muitos tipos de tokens, tá? Então, aqui eu coloquei alguns, que era para eu fazer aquele botão aqui, esse botão. Cadê? Então, aqui, ó, quando eu clico nele, ele já me identifica os tokens que estão dentro desse botão. Então, aqui ele me identifica primeiro o que eu tenho no componente em si, não no label. E se eu vir em inspect, ele me traz aqui tudo que eu tenho, né? Então, de uma forma mais visual e não só identificando aqui, de fato, nos tokens. E também, se eu clicar aqui, ele me traz o que eu tenho dentro do label. Mas não é ruim, tá? Ter tokens e não é difícil. O difícil é criar esses tokens, definir as nomenclaturas de tokens e criar depois aqui. Mas quando você cria, é bem mais fácil você criar um componente. Eu vou fazer um botão de novo para vocês verem tanto que é mais fácil. Então aqui eu crio um bottom aqui, um texto, e aí eu dou um auto layout nele só para ficar mais fácil, porque a gente não tem token de auto layout. E aqui eu começo, né? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Aqui eu clico, eu só vou clicar na cor que eu quero para ele. Vou clicar no espaçamento, então eu quero dar aqui 16 de top e bottom. De largura eu quero esse que está aqui mesmo, 24, que é right e left. E aqui eu venho já fazendo então as bordas, né? Então eu tenho aqui um token de 8, o valor dele então é CM8. Ele aplica ali. No label a mesma coisa, então eu vou primeiro fazendo a fonte aqui. Aqui ele já está como medium, deixa eu mudar ele para regular. Vou colocar a fonte medium aqui, o tamanho dela também vou mudar para coisa aqui. Atualiza a fonte dele aqui também e a cor. E daí, se eu tenho aqui, se eu quero também aplicar uma sombra nele, como eu já tenho aqui no token, eu aplico. Então, quando você já tem, e aqui você define com button aqui, né? A gente não tem token ainda que faz isso. Mas quando você já tem tudo já pronto, criado aqui no Figma Tokens, né? Todos os tokens que você pré-definiu com os seus valores, para você criar um componente é muito mais fácil, né? Porque aí você já consegue só ir fazendo ali mesmo e clicando que você nos tokens que você quer que você já vai conseguindo ter um componente pronto aí. E aí, para você inspecionar aqui, né? E para ficar até mais fácil para o dev, você vem aqui, joga aqui para o lado, ele traz todos os tokens que você aplicou. Aqui aí a gente muda conforme a nomenclatura que você quer colocar para ficar mais fácil para o dev, porque isso aqui não é um handoff em si, tá?
O handoff você vai fazer numa folha certinha, onde você vai identificar todas as variantes, os estados desse botão. Mas aqui, para ficar mais fácil para o dev identificar o que tem nesse botão, eu geralmente coloco assim em todos os componentes que eu crio no meu design system. E o dev, ele vai enxergar esse botão já com os tokens pré-definidos, né? Então, eu tinha que fazer um negócio aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. E é super fácil também. Por exemplo, se você quer jogar esses estilos para lá, você vem aqui e cria os estilos que ele já joga no Figma também. Se você não tem os estilos criados. Era para criar. Create styles, create. Pronto. Então aqui, como se você não tinha estilos prontos, você pode definir todos os estilos por aqui também, não precisa você fazer por aqui primeiro. Se você definir aqui, ele já joga automaticamente aqui, quando você for importar esses estilos pro Figma, né? Então, hoje a gente tem as variables, mas só falando um pouco também, dando uma dica, as variables elas não são tokens, tá? Então, por mais que seja nativo do Figma, o dev eles não vão ter acesso a esse estilo de token aqui. Então, é bom sempre utilizar esse plugin, por exemplo. Tem outros plugins, mas geralmente o que a maioria das pessoas utilizam é o Figma Tokens, para dar um suporte melhor para vocês quando forem criar estilos, aplicar os tokens e também quando você for trabalhar ali junto com o dev, fica mais fácil dele ver dessa forma também e utilizar o JSON aqui. Bom, o nome do plugin é Figma Tokens. Token Studio for Figma. Danilo perguntou se ele já vem componentizado. Não. Quando você fala do botão, no caso, porque quando você cria um componente, vou criar um outro aqui, um card, por exemplo, e vou jogar só um auto layout. Tá? Eu jogo um auto layout aqui e jogo os meus componentes aqui para dentro, né? David, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Joia. Me deixaram falar aqui. Achei muito interessante esse plugin novo, mas eu fiquei pensando. Me parece muito que você está usando as mesmas coisas de os estilos do Figma e o Dev Mode. Qual que é a diferença e tipo por que é melhor usar esse plugin em vez da gente continuar usando os estilos do Figma e o Dev Mode que agora ele está com uma versão melhor? É justamente porque o Dev Mode, na verdade, os estilos do Figma não são tokens, né? Eles são variáveis ali que você define com uma semântica diferente, né? Então, por exemplo, o plugin o Dev Mode, ele não consegue conversar ali de fato com o GitHub já, Style Dictionary ou o Storybook de fato, né? Como eu falei, isso aqui é algo bem básico que eu estou mostrando, tá? Se a gente for entrar bem a fundo, aí a gente vai entrar em questão de código, de como que a gente vai escalar isso no código junto com o desenvolvimento. Isso assim, tipo, é bem difícil, é bem complicado explicar só numa talk de 1 hora, porque o processo é bem demorado. Mas o plugin Figma Tokens ele conversa já direto com o código. Eu venho aqui, aqui nas configurações e jogo ele já lá no GitHub do Dev, né? Então tudo que eu faço diretamente aqui, ele vai conversar lá no GitHub do Dev e vai alterar lá no Style Dictionary, que é onde o Dev vai montar toda a estrutura de design system. E o Figma ou o Dev Mode hoje ele não faz isso, né? Hoje ele conversa, no máximo ele conversa code, né? E o Dev ele vai ver aqui só HTML e CSS que está aqui. E daí com o plugin, o Figma Tokens ali, a gente tem uma
colaboração maior com o desenvolvimento, né? E além de que as variables, né, hoje que você falou aí dos estilos do Figma, elas não são tokens, elas só são variáveis mesmo. Entendi. Perfeito. Era só isso mesmo. Obrigada, viu? Por nada. Letícia, tenho bastante dúvidas sobre handoff. O David pode estar abordando mais esse tema também para tirarmos essas dúvidas. Posso trazer um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só pegar um exemplo lá do que eu trabalho. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Handoff é uma coisa bem não é bem complicada, mas ela não tem receita de bolo, tá? Cada um trabalha com handoff de um jeito de criar handoffs diferentes. Eu já vi pessoas que elas não colocam tokens, elas simplesmente jogam ali do jeito que eu joguei, ou identifica no próprio componente o que é aquilo, o que não é. E aí eu vou mostrar a forma que hoje eu trabalho de uma forma bem o que eu puder esmiuçar para o dev, detalhar para o dev ali para ele criar um componente, eu faço, sabe? Então eu trabalho de uma forma bem detalhada. Vou mostrar aqui, peraí, só um momento. Aqui é uma folha do componente de botões. Isso, uma folha de botões, né? Então aqui eu identifico, aqui vem a logo, eu tirei a logo e tal. Então aqui eu identifico o botão primary. Isso aqui, como eu soltei, saiu. Mas eu identifico qual é esse botão. Então ele é o botão primário. Ele tem aqui um radius, se ele é semi-rounded ou fill, o tamanho dele, né? Tudo aquilo que a gente já define aqui de variantes no Figma, né? E o estado dele. Então aqui eu identifico que ele é um botão primário. Aí eu identifico o que eu vou me referir, o componente, o label e o ícone. E aqui do lado eu trago o handoff. Então eu trago novamente o que ele é, e aqui eu já trago diferente. Eu trago que ele é um botão primário, semi-redondo, com o estado, o default, né? Então aí eu começo a identificação. Então eu venho aqui com o componente, eu falo o que tem dentro desse componente, o handoff dos tokens, do label, e como é um ícone, né? Eu só trago a cor que esse ícone está utilizando. E aí embaixo eu coloco o size, o espaçamento dele. Eu também utilizo um plugin para isso, tá? A maioria das coisas a gente utiliza plugin. Então aqui eu identifico os espaçamentos que está dentro desse componente e o sizing dele também. Bom, aqui eu posso fazer que é mais fácil esse do que o outro. David, você nem me importa de eu falar enquanto você tá fazendo aí? Pode falar. Eu tô percebendo que as pessoas. Eu sou um product design, eu sou o XY, né? Tô Uhum. trabalhando há mais um ano e meio, assim. Tô começando a entrar na parte de product design, tenho vontade de me especializar em Ops Design System. E eu vejo que as pessoas que estão iniciando começam a verem projetos grandes, igual o seu, por exemplo, que é uma empresa onde tem uma maturidade de UX e assusta. Mas eu acho importante as pessoas terem em mente que eu acho que você trabalha numa empresa que é bem o ideal para um UX. E isso é raro nesse tempo que eu tô de mercado, sabe? Por exemplo, eu já entreguei projetos sem handoff. Era tipo assim, telas uma do lado da outra, no máximo linhas puxando, para ele entender o fluxo, porque não tem tempo. Aí Sim. eu acho que as pessoas podem, a galera tá comentando no chat, é bom ver essas referências também, mas tentar criar um handoff você mesmo, sabe? Uma sugestão que eu Isso. dou. Porque aí você consegue entender do básico, ver esses handoffs grandes, igual o seu, assusta mesmo, mas eu acho que com calma
começar com comportamento, essas coisinhas assim, eu acho que é interessante pra galera não ficar assustada. Sim, é bom ressaltar que esse handoff é de design system, tá? Design system realmente, não tem como você entregar uma coisa ligando à outra. Você tem que fazer um handoff muito completo para que seja desenvolvido muito fidedigno ao que você está fazendo naquele componente. Como a Larissa falou, quando a gente está fazendo interface, eu também não entrego um handoff de interface, até porque na minha interface vai ter tudo o que eu já criei. Então vai ter componente, vai ter o basic component, que já está tudo codado, já está tudo feito tokens, e o máximo que eu vou fazer ali é, por exemplo, um botão, ele liga uma seta nele ali para outra página, e na outra página abre ali um Open Overlay com modal. Então, geralmente a gente realmente não faz handoff dessas telas, mas de dos componentes de design system é muito necessário, sim, você detalhar tudo que você aplicou ali de tokens, porque é a partir dos tokens que o seu componente ele vai ficar muito fidedigno lá no desenvolvimento. Perfeito. Eu acho que isso também mostra a importância de design system, porque Exato. eu trabalhava na falecida 123 Milhas, e lá a gente tinha uma biblioteca de componentes, muito básica. Então, quando a gente tinha que trabalhar, a gente era muito reativo, né? A gente não tinha proatividade, a gente não conseguia fazer tarefas proativas. Então, cada projeto tinha um componente novo, então a gente tinha que explicar cada comportamento em projeto, porque a gente não tinha um design system mesmo, sabe? Então, por isso que eu falei dessa forma, que o handoff nosso era puxando linhas, assim, porque a gente não tinha um design system para o dev poder... ele tinha um design system no Figma, mas não tinha token, não tinha nada, e ele tinha que se virar no dev mode. Aí isso mudou um pouco, só para explicar o contexto. Sim, e falando um pouco de maturidade, eu acho que isso a gente vai construindo com o tempo, sabe? Quando eu entrei, a gente não tinha design system, e daí eu fui entrando para criar justamente isso. Só que um dos cursos que eu fiz na época, ele não me ensinou praticamente nada. Ele me ensinou somente o que era as nomenclaturas de token. E daí eu fui atrás e vendo como que funcionava. E aí, com o tempo, isso aqui, se eu não me engano, é uma versão 2 já do nosso design system, né? E aí, com o tempo, você vai melhorando o handoff, você vai ali falando com o dev a forma que ele quer isso, né? A forma que fica mais fácil para ele. Então, é muito alinhamento, é muita colaboração de desenvolvimento com design, e a maturidade ela vem com o tempo. Hoje, a empresa que eu trabalho, ela não tem nem 30% de maturidade de design, mas é uma coisa que a gente está construindo. O tempo que a gente vai tendo aí, a gente sempre vai inserindo outras áreas em dinâmicas de design, por exemplo, design critique. A gente sempre traz áreas distintas de dentro da empresa para participar de design critique. A gente tem aí uma mensal que é design com produto, onde a gente apresenta o que a gente está fazendo ali. Então, essas cerimônias, né, de design a gente sempre faz aí, e aqui eleva bastante a maturidade de design dentro da empresa. Aí só completando aqui, eu vi algumas perguntas ali, depois eu vou responder. E aí aqui eu já venho identificando, então, já identifiquei o sizing, que é o tamanho, os espaçamentos dentro do botão. Aí eu venho identificando as variantes, né? Então aqui eu tenho uma variante em hover, em focus, quando você pressiona ela, e o disable. Só que nas variantes eu nunca vou compor, eu não vou colocar tudo isso aqui novamente. As minhas variantes, no handoff, eu só vou identificar o que foi mudado. Então aqui no hover eu sei que mudou o background dele, e eu identifico o token. No focus eu tenho um border widget, que não tinha, e eu tenho a cor desse border widget, que eu não tinha, então eu identifico aqui. No pressionado, a mesma coisa do hover, né? Então só mudou o background. E também no disable, só o background. E daí aqui é um botão quando ele é fio, é a mesma coisa do lado de cima. É isso. Assim, é um handoff bem completo, mas é a forma que eu gosto de trabalhar, e de trabalhar assim com desenvolvimento, porque
Se eu não faço dessa forma, se eu faço dessa forma, eu vou evitar muito gargalo e muito desenvolvimento vindo me procurar, por que que tá daquele jeito, tá faltando isso, por que que eu não coloquei. Então, quando eu coloco isso tudo, ele tem acesso ao que de fato é aquele botão. E aí ele não vai me procurar para falar nada, ele não vai me procurar para, por exemplo, identificar o que, que é aquilo ali que está com um token diferente, por que, que no token está isso e no handoff está outro. Porque quando a gente identifica tudo aqui, né, a gente detalha tudo aqui no nosso handoff, é assim que ele vai ler lá e ele vai conseguir identificar melhor lá no código dele no storybook, ou seja, no que ele estiver utilizando lá. Deixa eu ver aqui. Então, isso. Eu não passo tamanho RAM pro dev, geralmente, é só em pixels. Não trabalho com RAM. O curso que eu fiz, Larissa, foi da Meiuca. Não sei, hoje ela não tem mais, ela não dá mais curso de design system, né? Ela formou tanta gente, né, que perdeu aí, se eu não me engano, os clientes, e agora ela só faz design system para as pessoas. Eu tô fazendo um curso aí novo do FEI-UX, não sei se vocês sabem, mas ele é um curso bem bacana também de design system que ele tá fazendo. E entra muito em questão lá ele não tá trazendo questões brasileiras, né, daqui do Brasil, quando se trata de design system, ele tá trazendo com uma visão bem internacional, então tá bem bacana a forma que ele tá construindo esse curso de design system. Mas eu tenho, Larissa, depois, eu tenho ainda as folhas de como que. Eu tenho todo o material da Meiuca de design system ainda, se vocês quiserem, eu disponibilizo depois também. Livro de design system tem da Eila eu esqueci o sobrenome dela. Daquela moça que eu coloquei ali na apresentação. Ela tem um livro bem grande, bem extenso de design system. A apresentação eu vou depois disponibilizar também para vocês, se vocês quiserem consultar, dar uma olhadinha. Mas, gente, no mais, se alguém tiver alguma dúvida, esse link aí de design systems brasileiros tem bastante coisa também. Hoje a gente consegue achar muita coisa na internet sobre design system, coisa que não tinha antigamente, né? Então, hoje a gente tem um apanhado muito grande de informações. Como aqui eu não trouxe sobre as ferramentas que a gente utiliza para documentação, mas é muito bacana vocês olharem o Zero Height, que é onde a gente sempre tem ali. Um que eu vou indicar aqui, um design system bem bacana, é o da Carbon. Não sei se vocês já ouviram falar. Lá ele tem tudo que vocês precisam saber do design system. Eles têm definição do que é o design system deles. Eles têm tudo, o design system deles é open source, tá? Então vocês conseguem aí ver como que eles trabalham com design system, onde que eles hospedam o design system deles. Eles têm documentação no Figma para isso, tem no Sketch, também tem no GitHub, para os devs aí que querem verificar como que eles lidam com isso. E lá tem basicamente assim tudo. É o design system mais completo, né, que a gente tem hoje na atualidade. É o Carbon Design System. Ele é da IBM, tá? Esse design system, então, nossa. Geralmente as empresas elas pegam ele muito como exemplo para construir os design system deles. E tem pessoas também que utilizam ele, né, como ele é open source aí, elas utilizam eles
eles para construir os produtos. E geralmente, assim, quando a gente fala de design system, a gente fala muito de UI-Kit, né? Você com o kit vem pronto ali os componentes, mas por trás tem tudo isso, né? De governança, de tokens, de como que isso vai conversar lá com o desenvolvimento. Então, por mais que as pessoas utilizam o design system e da IBM, que é o Carbon, se ela quiser escalar o produto dela posteriormente, isso vai dar problema, ou caso ela queira colocar os estilos que ela tem hoje do produto dentro do Carbon, isso também não vai funcionar. Então, às vezes, é mais fácil começar lá no básico do design system, depois você ir escalando ele conforme o tempo, do que você, de fato, pegar algo ali já pronto e aplicar somente a mudança de delay, algumas cores aí que faz parte da sua marca, né? Aí o livro da Eila, é isso aí. Então depois eu passo os materiais que eu tenho ainda da Meiuca para vocês. Eu vou fazer um drive, porque é bastante material. Tem tipo template de como você vai documentar os tokens, né? Então, por exemplo, os tokens de espaçamento, de borda. Lá é bem bacana. Tem alguns desafios para vocês fazerem também, montar um design system do zero. Então depois eu coloco esses arquivos num drive e disponibilizo para vocês. Alguma dúvida, gente? Eu acho que tinha dúvida do Danilo, que ele tinha pedido ajuda com entrevista, caso pedisse uma entrevista mais técnica. Deixa eu ver. Eu não vi aqui. Acho que foi um pouquinho mais lá pra cima. Danilo, queria saber se tem um padrão, se seguir nenhum 10, por exemplo, tamanho de fonte, mas tem uma entrevista técnica para uma vaga de UX Junior, se você puder, conseguiria me dar algumas dicas para me ser bem. Danilo, então, isso é bem interessante, que quando eu fui me inscrever nas vagas de UX na época, eu também saí pesquisando aí na internet o que de fato se perguntaria numa entrevista de UX e UI. E teve um vídeo no YouTube que me ajudou bastante, que eu não sei se foi por ironia do destino, mas o recrutador perguntou as mesmas coisas que aquela entrevista perguntou. Então, eu vi aquele vídeo, assim, duas vezes, e uma vez no dia da entrevista, antes da entrevista, justamente para gravar ali e meio que conseguir responder as perguntas. Só que aí, cara, é assim, você vai para entrevista de coração aberto ali para responder, seja preparado, ver como que a empresa, ver com o que a empresa trabalha, né? Estuda o produto da empresa, porque se te perguntarem se você deu uma pesquisada sobre a empresa, você já tem ali o que ela faz, como que ela trabalha, identifica no LinkedIn ali as pessoas que trabalham nessas empresas, se já tem um time de UX bacana, se não tem, porque depois que você tiver a oportunidade de perguntar, você vai poder perguntar como que eles trabalham dentro da área de UX, né, como que é formado o time hoje. Isso para o recrutador é muito importante, porque ele vai ver que você está interessado de fato na área, né, e saber como é que a empresa trabalha atualmente. Mas ver uns vídeos no YouTube, tem uns vídeos lá bem bacanas de como que você pode sair bem numa entrevista. A última entrevista que eu fiz eu nem lembro quando que foi, assim, tem uns 2 anos mais ou menos. Então pode ser que muita coisa de lá pra cá tenha mudado. Também não é regra, né, ser somente perguntas. Eu já participei de uma entrevista que, por exemplo, era aquele desafio de artboard lá. Então, assim, eu não sei hoje como que funciona as dinâmicas das entrevistas,
Mas quando eu faço entrevistas aqui para a empresa que eu trabalho, geralmente, ainda mais para júnior, é perguntando sobre portfólio, com a, se a pessoa, como que ela se inteira no assunto sobre design, né? Como que ela fica antenada, se ela procura algumas referências, se ela mantém atualizado aí nas plataformas que a gente já tem hoje, né? Que é Instagram, LinkedIn, como que ela lida e com a área de UX, por que que ela quis mudar para a área de UX. Então, assim, é bem, não tem nada específico, né? Não tem algo padrão, não é perguntas padrões aí que a gente vai perguntar numa entrevista e como que a gente vai responder. Mas eu daria uma estudadinha ali, mais no YouTube, para ver uns vídeos, se tem alguma coisa nova. Se eu não me engano, no LinkedIn na verdade no YouTube eu vi sobre entrevistas essa semana de UX. Dá uma pesquisadinha lá. David, eu nem me apresentei no início. Prazer, meu nome é João. Eu sou gestor do time de desenvolvimento aqui da Mina de UX e desenvolvedor full stack em uma empresa americana. Sim. E aí, a empresa que eu trabalho hoje é uma fábrica de software, né? E assim, eu queria agregar o meu ponto de vista como desenvolvedor com relação a esse tema, né? Que é Design System. Para mim, como desenvolvedor, tanto front como back, é o melhor cenário que tem a gente ter o Design System todo projetado do jeito que tu mostrou aí. Da forma que tu mostrou ali... Bom, enquanto o pessoal vai vendo se tem mais dúvida, eu já gostaria de agradecer você, David, em nome da Rebeca, da minha UX, o pessoal também, foi muito bom. Acho que eles gostaram bastante também. Que você possa voltar, né, de novo aí, sei lá, com o mesmo tema, só que mais aprofundado, com outro tema de novo, né? Ah, sim, não é. O tema Design System é muito extenso, dá pra gente aprofundar em como a gente pode escalar os tokens, né, e os componentes, então... Sim, eu pessoalmente acho muito difícil fazer Design System. Muito difícil. É bem complicado, mas sim, eu volto numa próxima, sim. Bom, enquanto o pessoal vai ele falando, se tem mais dúvida, eu vou, se você puder, só tirar sua tela aí, eu vou compartilhar aqui para ver qual o próximo tema que o pessoal quer. Certo, o João não vai terminar de falar? Sim, eu vou terminar. Que eu tava Já terminou de gravar, João? Não, tô ainda gravando. Aí, David, assim, trazendo agora pro ponto de vista aqui do projeto, né? A concepção dele aqui do projeto da Mina de UX, ele partiu da construção de componentes em um projeto só. Porém, hoje, né, aqui dentro do projeto a gente tem mais 3 projetos, 3 frentes para serem construídos. Eu coloquei aí no chat para vocês irem votando. Aí a gente tem mais 3 frentes que a gente está construindo. E aí um dos pontos que eu até discuti hoje com a Rebeca, essa semana atrás, foi que por a gente não ter construído uma biblioteca de componentes, né, a gente vai ter um retrabalho, né, toda vida que for começar um projeto, ter que construir as mesmas informações para ter uma identidade visual consistente, né? E aí hoje um dos pontos que a gente vai começar a trabalhar aqui na Mina de UX é a construção de uma biblioteca desses componentes, utilizando essa ferramenta que você até mencionou, Storybook, para padronizar e acelerar a questão também do desenvolvimento. Eu acho assim um tema que eu até defendo dentro da empresa que eu trabalho, porque hoje eu sou desenvolvedor full stack, front-end, back-end. Na empresa que eu trabalho não tem uma equipe de UX e de designer, e é um ponto que eu sempre levanto para o meu gestor hoje, que é a padronização da identidade visual da empresa, porque a gente constrói vários projetos, mas sempre com uma linguagem diferente um do outro, e sempre os projetos se conectam, entende? Eu acho que o design se está ganhando, hein? Sim. Assim, é muito importante. Assim, hoje eu não consigo ver uma empresa que tenha produtos que já são líderes no mercado e não ter um design system, sabe? É muito complicado você não trabalhar
com design system dentro de produtos digitais. E é justamente por conta disso, né? É refatoração do código mesmo, refatoração de design. Atualmente, na empresa que eu trabalho, a gente está refatorando o design da aplicação web, né? Então, com o design system, isso já acelerou bastante, tanto no desenvolvimento quanto no design. Então, é muito, muito importante, assim, de extrema importância hoje a gente ter design system dentro da companhia, né, da empresa. Sim, sim. Surgiu mais alguma dúvida, Mikael? Mas, ô Larissa, isso, você falou que era da 123 mil e lá vocês não tinham design system, e isso me choca bastante, que é uma empresa muito grande. Era grande, né? Era. E daí... em design system mais avançado, a gente consegue entrar em bastante tema. Muito, assim, mas é bem extenso. Bem extenso. Então, aí você já aproveita e já volta aqui de novo. David, sobre a 123, a gente tinha um style guide apenas, e aí, há um mês atrás, os devs chegaram na gente e falaram assim, a gente precisa fazer um design system. E aí a gente ficou animado, e aí a empresa acabou. Sempre começa com o desenvolvedor, né? Lá na empresa que eu trabalho também foi o pedido de um dev, na verdade foi um tech lead, e daí ele pediu um design system, e aí foi onde eles falaram assim, então a gente vai ter que contratar um design, que foi eu. Aí eu entrei somente, hoje a gente tem 5 designers, né, na empresa, e aí eu acho que ainda vai crescer bastante ainda na área de design lá, mas o que mais me choca é que sempre parte de um dev, também porque lá não tinha design na época ainda, mas é bem interessante. Bom, alguém tem mais alguma coisa pra falar, gente? Porque a gente já passou quase 1h30 já. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que a gente já pode encerrar. Bom, gente, é isso. Então, muito obrigado novamente aí. Sextou de vocês, por atrapalhar o sextou de vocês. Mas, quem sabe numa próxima eu volto aí com mais algo aprofundado em design system. E aí a gente consegue ter uma conversa bem mais aprofundada.